Olá para você, telespectador, telespectadora, internauta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição especial Ponto de Vista Vereadores Eleitos. A gente elaborou essa série especial justamente para você conhecer um pouco mais dos 34 vereadores e vereadoras que foram eleitos para a legislatura 2025 a 2028. E no programa de hoje a gente conversa com a vereadora Fernanda Curti, do PT, que estará em seu primeiro mandato. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, seja muito bem-vinda à Câmara Municipal de Guarulhos. Olá, Eli, é uma satisfação estar aqui junto contigo e com todo o público que acompanha aqui o canal da TV Câmara. Vereadora, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a senhora, sua vida mesmo, né? A senhora nasceu aqui em Guarulhos, né? Em que bairro? Como é que foi essa infância? Eu sou nascida e criada aqui na cidade de Guarulhos, no Jardim São Domingos. Os meus bisavós foram os primeiros da família a chegar lá no bairro, quando ainda era tudo acidentado, quando não tinha cimento, bem no começo mesmo do bairro. Então eu fui criada na mesma casa que os meus bisavós deixaram pra gente, né? Até hoje minha mãe mora nessa casa, enfim. Estudei na escola pública também, lá do bairro, e onde eu tive as minhas primeiras interações políticas, né? Com o movimento estudantil, o Grêmio Estudantil, enfim. Construí a minha vida ali no Jardim São Domingos, bairro que eu moro até hoje. Ah, legal. Permaneceu e então deve conhecer com uma palma da mão. Conheço bastante. Os problemas, os desafios. Sim. Você acabou de me falar do Grêmio Estudantil. Como é que foi essa aproximação, né, com o Grêmio e com a política? Olha, o Grêmio Estudantil, onde eu estudei, sempre foi tratado como uma situação de voluntariado para a escola. E a gente falou, poxa, a gente também quer discutir a melhoria dessa escola, né? A gente passa boa parte da nossa vida aqui, então vamos nos envolver com essa história do Grêmio. E aí a galera do movimento estudantil, ligado ao PT, foi lá na escola, eu conheci o PT, conheci a luta social, conheci os movimentos sociais e pensei, poxa, eu acho que todas as coisas que eu questiono na minha vida e que na minha avaliação são injustas, a política é o caminho de eu mudar. Então, por isso que com 15 anos eu passei a atuar dentro do PT e aos 16, logo que eu tirei meu título, já me filiei e estou até hoje nesse partido. Inclusive presidiu o Conselho Municipal da Juventude em 2012, não é isso? Em 2012, pela cadeira do movimento estudantil. Já participava do controle da participação social, que para mim os conselhos são as ferramentas mais importantes que a gente precisa dar muita atenção, porque é o espaço de interação da sociedade civil organizada com o poder público. Ou seja, quem está na vida pública precisa ouvir cada vez mais as pessoas, porque senão vai errar. E os conselhos é essa ferramenta, é esse instrumento que possibilita esse diálogo. Então, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de presidir um conselho tão importante na cidade e espero agora, como vereadora, trabalhar para fortalecer esse mecanismo. E também pensando no direito das pessoas, da sociedade, a senhora acabou utilizando isso para sua formação, foi escolher o curso de Direito. Sim, eu sempre quis fazer Direito, mas eu sempre achava que era muito distante da minha realidade, da minha família. Porque é isso, eu sou do São Domingos, eu sou filha de uma cabeleireira, eu sou filha de um pastor e de uma família de trabalhadores, né? Que pagar um curso superior nunca foi uma alternativa pra gente. Mas graças ao ProUni, eu consegui uma bolsa de 100% na FMU. Então fazer esse deslocamento Guarulhos-São Paulo durante 5 anos, mas foi muito importante porque graças a essa oportunidade hoje eu sou formada no curso de Direito, assim. Algo que para mim era um sonho e que eu não precisei pagar absolutamente nada, por isso que eu valorizo muito as políticas públicas, as políticas sociais, principalmente o que é voltado para a educação, porque a educação é a chave de transformação da realidade social e econômica de muitas famílias. Então, hoje, devidamente formada graças à política pública. Que ideia de ser vereadora, de entrar para a vereança, né? Isso aconteceu em 2020, mas o que levou a senhora a decidir, não, agora eu quero ser vereadora? Poxa, Eli, eu sempre ouvi as pessoas, acho que todo mundo cresceu ouvindo que política, futebol e religião não se discute, que deixa isso pra lá. Só que quando eu percebi que problemas
sociais e financeiros que a minha família sempre enfrentou. Não era um problema único, exclusivo da minha família, mas que é um problema de várias famílias parecidas com a nossa. Pensei, pô, não é possível que não tenha um caminho para a gente construir relações mais iguais. Eu me nego a continuar em um mundo que não é justo. Então, eu comecei a pesquisar quais eram as ferramentas que eu tinha à minha disposição para tentar essa transformação. E aí eu me interessei pela política. Eu falei, pera, se está todo mundo falando que eu não posso me interessar por isso, deixa eu ver isso aqui direito. E a história do Brasil, ela nos ensina muito. A luta social organizada, a luta nas instituições, tudo isso é capaz de transformar. Acabei de te falar que eu sou exemplo disso com o ProUni. Olha o que a ocupação da política pode fazer na vida de milhares de brasileiros. Então, mesmo com todas as dificuldades e mesmo reconhecendo que é a democracia que a gente vive hoje e que a gente precisa cuidar dela, mas que precisa aprofundar com a participação de mais mulheres, de mais pessoas negras, de mais pessoas das periferias, ela precisa acontecer para resolver essas distorções. É na política que a gente resolve os grandes conflitos sociais. Então, é por isso que eu estou aqui, é para isso que eu quero me engajar. Muito legal. Na verdade, em 2020, a gente já tinha gravado com a senhora Ponto de Vista. A senhora foi eleita, diplomada, tomou posse, gravou o Ponto de Vista. Mas, enfim, acabou sendo destituída do cargo. Logo no início. Explica pra gente o que aconteceu em 2021. Em 2021, o primeiro fato, assim, inédito, né? Era uma eleição completamente atípica, porque era no momento da pandemia. Nós tivemos aqui em Guarulhos e algumas outras cidades um atraso do resultado. Se você se lembra disso, o resultado de Guarulhos saiu no dia seguinte, enfim. No momento em que consolidou o meu nome como eleita, começou uma disputa judicial com outros partidos para tentar mudar a condição jurídica de outras candidaturas. Gente que não reunia condições para ter a candidatura aprovada. Enfim, houveram 5 recontagens de voto na cidade. Os votos foram recontados 5 vezes, nessa tentativa de incluir votos que não haviam sido validados. Nós vencemos 4. Na 5ª, houve a inclusão dos votos de uma candidata ficha suja, ex-vereadora da cidade, que foi condenada por improbidade administrativa com lesão a patrimônio público e enriquecimento ilícito. Os votos dela jamais poderiam ter sido contabilizados, mas foram. E de um outro candidato com dupla filiação. Ele é um policial militar e a legislação autoriza policiais, né, nessas condições, a se filiar no dia da convenção partidária, diferente da regra geral, que é 6 meses antes do pleito. Só que ele, um dia antes desse prazo, ele se filiou a um partido e depois se filiou a outro. Ou seja, tem uma discussão jurídica sobre essa situação e, no nosso entendimento, também não poderia ter sido atribuído esses votos ao partido em questão. Bom, o fato objetivo é que a inclusão desses votos mudou toda a conta final. Eu, em 2020, fui a última do PT a ser eleita, né? Das 5 cadeiras, eu fui a última. E por conta do cálculo final partidário, por 47 votos, o PP passou na frente do PP e por isso eu perdi a cadeira. Depois de um mês que eu fiquei no cargo. O que é uma aberração, né? Isso nunca aconteceu na história da cidade, não tem precedente e gera uma insegurança jurídica gigante, né? Após a diplomação, em tese, eu não, já reuni as condições para assumir o cargo, enfim. Mas voltei, e agora voltei como a mais votada do PT e não existe possibilidade de tirarem de novo o nosso mandato. A mais votada do PT ficou entre os 10 parlamentares mais votados da Câmara, com mais de 9 mil votos. Agora é indiscutível. Indiscutível. Então, eu achei bem interessante que, ao trazer as suas propostas, a senhora as organizou num plano legislativo. Sim. Explica pra gente o motivo e já aproveita para destacar as principais áreas de atuação, as principais propostas que estão nesse plano. Sim, eu acho muito importante as pessoas saberem, de forma objetiva, no que é que elas estão votando. Até porque eu defendo a participação social, então eu espero que a cidade, que as pessoas que estão nos acompanhando, participem ativamente do nosso mandato. Precisa cobrar, precisa saber o que está acontecendo, né? É muito comum a gente verificar o plano de governo de quem disputa a prefeitura, mas na Câmara ninguém
geralmente não se apresenta um plano objetivo do que é que nós vamos fazer aqui dentro, até porque a legislação não cobra. Mas do ponto de vista político, da relação política que eu quero construir com a cidade, nós avaliamos que era importante fazer um giro entre os movimentos sociais, um giro com os bairros, organizar as principais demandas que são coletivas, traduzir ela num plano e apresentar para a cidade. Olha, isso aqui é o que nós queremos fazer, vota nisso aqui, não é só na Fernanda. Fernanda é representante de um projeto muito maior, de um projeto de cidade. Então, as pessoas votaram nesse projeto, 9.236 pessoas, e elas têm hoje a oportunidade de me cobrar, porque está escrito, isso é um compromisso firmado com a cidade. Então, daqui a 4 anos, quando... É óbvio que eu vou prestar conta do mandato durante toda a legislatura, mas lá no final, quando a cidade for avaliar o nosso trabalho, ela vai poder comparar com o documento que nós entregamos para a cidade na eleição de 2024. E nesse documento tem coisas que para a gente são muito relevantes. Primeiro, o debate da moradia. A moradia é uma situação lastimável na cidade de Guarulhos. Primeiro que tem muitas pessoas, muitas famílias que estão vivendo em áreas de risco ou que estão enfrentando situações em loteamentos clandestinos. E não tem uma lupa da prefeitura para proteger o direito dessas famílias. Ora, no último ano, nós tivemos várias situações de tentativa de reintegração de posse em que a própria prefeitura e a Câmara também se omitiu do debate de proteger o direito de moradia digna das famílias. Ou seja, nós não podemos admitir que as famílias não tenham ainda um lugar seguro para morar, para estabelecer e cuidar de suas famílias. Então esse é um debate muito importante para a gente. Revisão do plano diretor, regularização fundiária, tornar terrenos que têm dívidas absurdas com o município em áreas de interesse social. Guarulhos não tem programa de habitação popular. Nós precisamos construir. Aqui na Câmara nós queremos levantar esse debate. Um outro debate que para a gente é relevante é exatamente tudo que envolve a vida das mulheres. Eu sou, além de ser vereadora aqui na cidade, sou secretária estadual das mulheres do PT, sou dirigente estadual desse partido. E em todas as rodas que eu tenho com as mulheres, eu sempre pergunto, imagina o dia, e as mulheres que estão acompanhando também, imagina o dia em que nós mulheres cruzarmos os braços e decidir não fazer absolutamente nada. Nós não vamos lavar, não vamos passar, não vamos cozinhar, não vamos cuidar de ninguém. O que acontece com o país? Eu acho que para, né? O país para. As tarefas domésticas, as tarefas dos cuidados, a economia do lar, ela é essencial para que a mão de obra que produz no mercado formal saia de casa. Afinal de contas, ninguém sai de casa se não tem uma roupa limpa, ninguém sai de casa sem a marmita. Né? Se não tem a mulher, quem é que cuida da pessoa idosa da família? Se não tem a mulher, quem é que vai cuidar dos interesses da criança? E, infelizmente, o abandono paterno, ele é gigantesco no país e as tarefas de cuidado, as tarefas domésticas sempre recaem sobre as mulheres. E são justamente as mulheres que não têm garantia de saúde integral, que passam por violência obstétrica, que não têm direito a um trabalho justo com remuneração justa, que são sobrecarregadas com duplas, triplas jornadas. E o que o município está fazendo para gerar equidade de gênero em todos os ambientes que nós vivemos? Poxa, eu fico, inclusive, fazendo um parênteses, muito triste de ver que nos próximos anos Guarulhos vai ser governada por homens. Não tem uma mulher no primeiro escalão do governo Lucas. Ou seja, nós precisamos cuidar do direito das mulheres. Então nós queremos atuar na área da proteção da vida, nós precisamos enfrentar os índices de violência contra as mulheres em Guarulhos, nós queremos atuar na área da promoção da saúde integral. Gente, se não tem mulher saudável, não tem família, não tem família. Então precisa cuidar da saúde integral das mulheres, precisa gerar emprego decente e nós queremos discutir um plano municipal para lidar com a economia dos cuidados, com a economia doméstica. Não dá mais para as mulheres terem uma carga muito pesada e o município fingir que não tem nada a ver com isso. E, vereadora, claro, a senhora falou de 2 pontos importantes, habitação, mulheres. Quando a gente fala de habitação, a gente está pensando em direito social, direitos humanos. A senhora estará agora, né, na comissão, ainda não se reuniu, mas já se formou, né, no dia da posse, a Comissão de Direitos Humanos, Sim. que também inclui cidadania, habitação, assistência social, igualdade racial. Qual que vai ser o seu trabalho dentro dessa comissão? Olha, nós precisamos atuar, para que o município cumpra a sua parte para garantir os direitos que estão consagrados na Constituição. A habitação é um deles, o município também tem responsabilidade com isso. A igualdade racial
pra gente, na luta municipal, ela se traduz no direito à moradia, que a gente sabe quem são as famílias que estão vivendo em área de risco. Majoritariamente são famílias negras, chefiadas por mulheres. E no enfrentamento à violência da GCM. A última operação da GCM, num baile funk na periferia da cidade, resultou na morte de um garoto inocente de 16 anos. A gente precisa resolver os conflitos de outra forma que não seja violência, porque a violência tem alvo certo. A bala perdida tem corpo certo para encontrar. E os dados da ouvidoria da polícia e da Secretaria Estadual de Segurança Pública revelam tudo isso pra gente. Então, nessa comissão, nós queremos identificar todas as partes que o município está sendo negligente em relação à garantia dos direitos fundamentais de tudo aquilo que a Constituição estabelece. E uma última pergunta, né? Qual vai ser a sua relação com o prefeito Lucas Sanches? Eu sou oposição. E não é só ao Lucas Sanches, eu sou oposição a todo o projeto do PL da extrema-direita na cidade de Guarulhos e no Brasil. Quando essas pessoas governaram o país, o Brasil voltou para o mapa da fome. Nós vimos o governo federal, ao invés de agilizar a compra das vacinas, negociando $1 de propina por vacina. Nós vimos isso no país. Então, para a gente não tem outro caminho senão fazer oposição à política de desmonte, porque se desmonta as áreas sociais para poder concentrar a riqueza em quem já tem muito. E isso, bom, a história recente do país mostra. Então, eu sou oposição firme e oposição apresentando que é possível a gente construir uma cidade mais justa sem que a gente tire de quem mais precisa. Aliás, nós precisamos colocar na prioridade quem mais precisa. Quem está na vida pública precisa trabalhar por toda a cidade, mas precisa ter um olhar mais cuidadoso com quem é mais vulnerável. Por isso que nós somos oposição e que nós vamos tratar a periferia como prioridade do nosso mandato. Vereadora, passou rápido. A gente agradece a sua participação e deseja um ótimo mandato. Eu agradeço, eu estou à disposição, espero voltar aqui mais vezes para apresentar tudo que nós vamos fazer no mandato, porque, olha, é muita coisa, viu, Eli? Aliás, se você me permite só uma informação, nós já viabilizamos uma emenda de R$200 mil para aquisição de 4 novas incubadoras para a maternidade JJM. O mandato do deputado estadual Eduardo Suplicy fez essa articulação junto com o nosso mandato para já ter uma entrega para a cidade, cuidando da vida das crianças prematuras, das mulheres, das mães e das famílias. Então, fico feliz de poder partilhar isso aqui junto com vocês também. Muito obrigada. A gente que agradece, a gente terminou o programa com uma notícia boa. E é claro, a gente agradece a participação da vereadora, o fato de você estar aqui com a gente, assistindo, acompanhando. Eu aproveito para convidar você, telespectador internauta, para assistir as próximas edições do Ponto de Vista Vereadores Eleitos. Até lá!